Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Amados, nós estamos meditando nas Escrituras do Evangelho de Mateus e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 24. Esse capítulo é muito interessante, fala sobre Jesus faz uma declaração completa, falando sobre o final dos tempos, os sinais que aproximam, que manifestam a sua vinda, sinais que existirão antes da vinda de Cristo. E aí nós podemos ver mensagem, nesse capítulo 24, nós podemos ver a mensagem de Jesus para a igreja, a mensagem de Jesus para as nações, a mensagem de Jesus para Israel como nação. E eu quero compartilhar com você os versículos 10 ao 13. Está escrito assim: Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amados, nós vemos aqui um sinal acompanhando ali a questão dos finais dos tempos, quando fala sobre rumores de guerras, sobre as nações se levantando uma contra a outra. Temos visto isso mais do que nunca. E aí vemos ali falando, tudo isso será o início das dores. E aí nós vemos esse versículo logo depois desse texto aí, que são os versículos 6, 7, 8 e 9, falando sobre a perseguição aos cristãos. Aí nós vemos o versículo 10, 11, 12 e 13, que foi o que eu li com você. Falando naquele tempo, e nós podemos ver que esse tempo é muito semelhante ao que nós estamos vivendo hoje, né? Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. Outras versões dizem ofendidos. Trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É interessante porque essa palavra amor, no original grego é ágape, é exatamente quando fala sobre o amor de Deus. Quando fala sobre o amor de Deus, a palavra utilizada é ágape. Existem outras palavras no original grego para amor. Filéu é uma delas, que é a respeito do amor fraternal. Mas quando fala sobre o amor de Deus, a palavra utilizada é ágape. E aí eu acho interessante porque diz assim, olha, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Ou seja, aqui está falando sobre pessoas que receberam o amor de Deus, mas por causa da maldade, esse amor se esfriará. E aí diz assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar em quê? Perseverar no amor de Deus. Permanecer no amor de Deus. E como que nós permanecemos no amor de Deus? Obedecendo ao Senhor, sendo guiados pelo Espírito Santo. Vou fazer um adendo aqui para nós compreendermos um pouquinho. Amados, nós precisamos entender que a vida no Evangelho, a vida do cristão, não é uma lista de regras, uma lista em que eu encontro o que é certo e o que é errado, então eu verifico ali, será que isso é certo fazer ou é errado fazer? Aí a gente vai lá naquela lista e fica pensando, mas não tem aqui o que eu estou fazendo ou o que eu quero fazer, não tem nessa lista, será que é certo ou será que é errado? Amados, o cristianismo não é isso, o Evangelho não é essa lista de regras, o Evangelho é o novo modelo de vida. A palavra fala isso lá no livro de Romanos, na carta aos Romanos. É um novo modelo de vida. Como que é esse novo modelo de vida? Sendo guiado, conduzido pelo Espírito Santo. E nós precisamos aprender a viver assim, sendo guiados pelo Espírito Santo. Devemos lembrar que nós nascemos de novo,
nos tornamos pessoas espirituais e o Espírito Santo veio habitar em nós. Se o Espírito Santo habita em nós, ele quer o quê? Nos guiar, nos ensinar, nos conduzir. Eu sempre brinco, falo assim, o Espírito Santo não é mudo, ele fala, ele quer falar conosco, ele quer nos guiar. E aí nós precisamos aprender a ouvir, a discernir a voz do Senhor. Por isso que é tão importante nós termos um relacionamento com a palavra, amados. Muito importante nós termos um relacionamento com a palavra. A palavra de Deus manifesta o caráter de Deus, a forma que ele pensa, manifesta Cristo Jesus. Aí fica mais fácil compreender as direções do Espírito para nós. Por que eu quis falar sobre isso? Porque está dizendo aqui que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará e quem perseverar até o fim será salvo. Muitas vezes as pessoas colocam esse perseverar como se fosse perseverar em fazer alguma obra, perseverar em se manter santo na força do próprio braço. Não é isso, amados. A maldade faz com que o amor de muitos esfrie, porque eles começam a ser conduzidos pela maldade desse mundo aqui. Nós precisamos permanecer o quê? Perseverar no amor de Deus. E como que nós perseveramos no amor? Caminhando em fé, sendo guiados pelo Espírito. Você quer permanecer no amor de Deus? Perseverar até o fim e ser salvo? Permaneça no amor de Deus. Tem uma escritura lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 6, que fala que nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum, mas o que tem de fato valor para Deus é a fé que opera por meio do amor. Amados, a nossa vida, a vida de um justificado por Cristo é vivida pela fé. E o que tem valor para Deus é a nossa fé sendo operante, efetiva, por causa do amor, por meio do amor de Deus. Nós precisamos manter o nosso coração no amor de Deus. Olha o que nós lemos ali, nos últimos tempos será trágico, porque se levantarão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. O aumento da maldade vai fazer com que o amor de Deus se esfrie em muitos corações. Mas aquele que perseverar até o fim, perseverar no amor de Deus, perseverar em ser guiado pelo Espírito, perseverar nas verdades da palavra de Deus, perseverar na graça de Deus, perseverar na dependência de Cristo Jesus, esse será salvo. Amados, nós precisamos manter o nosso coração mergulhado, imerso no amor de Deus, na graça de Deus. O amor de Deus nos revela o quanto somos dependentes dele, o quanto dependemos dele. Que eu e você permaneçamos nesse amor, que a maldade desse mundo aí não faça com que o nosso coração seja endurecido para o amor de Deus. Muitas vezes é o que está escrito aqui e é o que nós temos visto. Muitos e muitos cristãos endurecendo seu coração para o amor de Deus por causa da maldade que há no mundo. Começam a viver como o mundo vive, não se rendem mais ao Espírito Santo, ao amor de Deus, ao guiar do Espírito, ao ensino do Espírito, da palavra de Deus. Por quê? Porque começam a viver segundo a maldade desse mundo aqui. Amados, não permita que o amor de Deus se esfrie dentro do teu coração. Persevere até o fim no amor de Deus. E então você será salvo. Nós somos salvos por permanecermos em Cristo Jesus. Por quê? Porque a obra completa de salvação Cristo Jesus já realizou. É por meio dele, é nele, não depende de nós, depende dele. A nossa parte é permanecer crendo, é permanecer recebendo toda a dádiva que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário, é recebendo todo o amor, a plenitude do amor de Deus por nós. Se nós tentarmos viver na força do nosso braço, e muitos que fixam os seus olhos nesse mundo aqui, na maldade desse mundo aqui, começam a viver na força do braço, começam a tomar decisões, a fazer escolhas
pautadas nesse mundo aqui, por causa da maldade do mundo. Vou dar um exemplo que pode parecer bem tolo, mas é verdade. Talvez Deus não direcione você a mudar da cidade onde você mora, onde você vive, mas por causa da maldade, aí você pensa, eu preciso de um lugar mais tranquilo, eu vou me mudar daqui. E você se muda. Mas você não está sendo guiado pelo Espírito. Deus mandou você mudar de cidade. Essa é a vida do cristão, amados. Nós não levamos uma vida que é uma lista de regras. Nós precisamos ser guiados, conduzidos pelo Espírito. Se o Senhor nos conduzir para mudar de cidade, então mudamos. Mas não vamos mudar por causa... a maldade aumentou aqui na minha cidade, então eu vou sair daqui. Vou procurar um lugar mais tranquilo. Procure ser guiado pelo Espírito. Isso é permanecer no amor de Deus. Sendo guiado pelo Espírito. E não fazendo escolhas por causa da maldade desse mundo aqui. Parece um exemplo bobo, mas não é. Nós fomos chamados para sermos guiados pelo Espírito, para permanecermos na plenitude do amor de Deus por nós. E o Espírito nos conduz sempre debaixo da vontade perfeita de Deus. Debaixo da vontade perfeita de Deus para nós. Então eu encorajo você a permanecer no amor de Deus, a não permitir que o seu coração seja corrompido e infectado por causa da maldade do mundo. Mantenha o seu coração imerso, mergulhado no amor de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua obra completa. Muito obrigada pela salvação, pela redenção que o Senhor conquistou para nós. Obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada pelas tuas exortações. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que nós possamos receber a plenitude do seu amor e possamos permanecer nesse amor. Que a maldade do mundo, que o engano que tem aumentado nesses últimos tempos não corrompa o nosso coração. Que o seu amor em nós não se esfrie. Em nome de Jesus, Pai. Que nós não sejamos conduzidos por esse mundo aqui, pela maldade desse mundo aqui, mas que sejamos conduzidos sempre pelo seu amor, pelo seu Espírito. Que eu e os meus irmãos permaneçamos no teu amor, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.